O que aconteceu, o que te chamou tanta atenção no universo bio da semana? E, Paulo, concisão, hein, brother? Vamos lá. Beleza, bora lá, galera. Então, a gente está talvez... existe uma inclinação agora na comunidade biotech em afirmar que a gente está consolidando o momento ChatGPT na era da biologia. Isso é uma afirmação muito importante, mas ela parece que tem lastro, tá? E o lastro se chama Evo2. Ele é um modelo de IA que tem 40 bilhões de parâmetros. É não só o maior modelo de IA biológica já desenvolvido, inclusive com parceria com a NVIDIA, mas também um dos maiores modelos de IA geral. O que ela faz, né? Se a gente estava falando semana retrasada, inclusive, o Renato ele trouxe uma notícia bem interessante falando que pesquisadores conseguiram sintetizar do zero um genoma sintético. E essa pesquisa ela durou anos. E aí eu tinha afirmado que, do ponto de vista de uma visão conservadora, a gente poderia esperar algo em torno de 10 a 15 anos para conseguir encontrar um modelo minimamente viável para a construção de vida sintética do zero. Bom, 2 semanas depois aparece esse modelo, e esse modelo é impressionante porque ele foi treinado com todo o banco de dados genômico que existe até o presente momento. Foram mais de 128 mil genomas de toda a árvore da vida. Então, a gente está falando de diversas espécies, diversos reinos celulares. A gente está falando de bactérias, a gente está falando de fungo, a gente está falando de animais, e tudo isso gerou um comportamento de aprendizado emergente desse modelo, na compreensão de características específicas do genoma. Inclusive, características essas que foram descritas pela IA, mas que ainda não têm explicabilidade. Então, ela funciona, ela interpreta esses dados com um grau de granularidade absurdo, mas os cientistas não conseguem compreender por que aquelas sequências, elas fazem isso, ou seja, existe um aprendizado emergente que supera o conhecimento de fronteira da biologia até o presente momento. Quais são as implicações mais imediatas disso? Primeiro, você conseguiria, a partir de uma dada sequência, construir genomas otimizáveis do zero, em minutos. Algo que uma pesquisa que foi trazida pelo Renato semana retrasada, que levou algo em torno de 2 anos, pode ser utilizado via um modelo de inteligência artificial de código totalmente aberto, em minutos, e que tem uma viabilidade, inclusive, para construir genomas sintéticos humanos do zero. Isso ainda precisa ser testado em laboratório. A máquina ela consegue não só gerar os genomas sintéticos, mas gerar uma explicabilidade física, mecanicista da biologia, do porquê que aquelas partes e sequências específicas de DNA, elas são otimizáveis e por que elas devem funcionar experimentalmente. Se a gente fosse pensar do ponto de vista das doenças, você conseguiria não só prever mutações que são potencialmente patogênicas nas áreas de conhecimento do genoma, que a gente chama de CDS, que é a parte que forma a proteína, que vai dar a expressão de uma proteína, mas, sobretudo, naqueles 98% de DNA, que era até alguns anos atrás, considerado DNA lixo, e que não é DNA lixo, que a gente não conhece muito bem os mecanismos de funcionamento, essa IA ela consegue interpretar, olha, essas regiões, elas são funcionais, elas têm impactos imediatos na saúde humana e elas precisam de atenção. Então, o que a gente está construindo é um biobanco de dados feitos por essa inteligência artificial que está construindo uma caracterização funcional de todo o genoma humano e de genoma de diversas regiões, de reinos da vida, que não existiam estudos. Até hoje, até o presente momento, não existe estudo. Então, a gente está falando de um processo de aceleração brutal das
pesquisas de biotecnologia. A gente está falando de um processo de aceleração de linhas de pesquisas que são de fronteiras, como, por exemplo, a construção de vida do zero. Eu acredito que esse modelo, ele é assim como o estudo da semana retrasada, da capacidade dos cientistas de sintetizarem um genoma sintético, algo que vai não só criar uma sinergia, mas acelerar o processo daquilo que é o objetivo central, que é criar uma vida totalmente personalizável e totalmente sintética. Para finalizar e para trazer alguns outros elementos de interesses que eu acho que, por exemplo, explicita e exemplifica não só o grau de granularidade, mas a capacidade de tornar essa ferramenta útil, o próprio modelo consegue identificar mudanças de nucleotídeo único, uma única mutação em um determinado gene, que pode indicar a probabilidade de desenvolver câncer. Eles testaram isso para genes associados a câncer de mama, e a eficiência do modelo não só foi semelhante aos estudos experimentais, aos resultados de conhecimento que a gente já sabe, mas superou, inclusive, mutações que não foram descritas na literatura. E isso pode ser projetado para qualquer tipo de gene. Por fim, eu gostaria também de falar sobre o quanto que essa característica de aprendizado emergente diz sobre as propriedades da biologia, que são propriedades muito generalistas. Paulo, segura. Paulo, respira, okay. Porque assim, a galera vai se perder. Segura um pouco. Beleza, o que eu estou querendo dizer? Peraí, calma. Respira, para por aqui. Para. Okay. Voltando para trás, a primeira pergunta, e aí é uma pergunta leiga, rápido, sucinto e objetivo. Quem é o proprietário dessa carga de conhecimento? Isso está em código aberto ou isso é propriedade de alguma empresa? Não, ele está totalmente em código aberto. E quando eu falo totalmente em código aberto, a gente tem que lembrar que existem vários níveis de open source. Mas, nesse caso, ele é full open source. O que significa isso? Que os parâmetros do modelo estão incluídos, os códigos de treinamento, os códigos de inferência e o conjunto de dados que foi utilizado para esse treinamento. Significa que toda a comunidade científica pode aprimorar esse modelo e tornar ele ou mais generalista ou mais específico para os seus determinados fins de pesquisa. Então, essa é a primeira pergunta, calma. Okay, segunda pergunta, isso foi desenvolvido por que instituição mesmo? Então, foram duas instituições. A primeira foi a NVIDIA e a segunda é uma instituição chamada Arc Institute. É uma instituição norte-americana. Inclusive, eles criaram um layout no site deles, todos vocês podem acessar se vocês quiserem, e eles têm um modelo em miniatura dessa IA, para que sirva de prova de conceito. Então, você poderia pegar uma sequência num banco de dados públicos da internet, pegar essa sequência e pedir para ela não só analisar essa sequência em questão, ela consegue caracterizar essa sequência. O que isso significa? Existem muitos bancos de dados hoje que não conseguem caracterizar qual que é a função de uma sequência genética. Ou seja, é um ponto cego. Ela consegue fazer isso sem medidas experimentais. Ela simplesmente prevê essa característica. Segura, não dá para você expandir mais a notícia, não dá para você analisar, porque você já trouxe muita coisa para a galera entender. Então, assim, em termos práticos e objetivos, isso pode significar um enorme impacto, inclusive, no desenvolvimento de novas formas obviamente, de medicação, detecção de novas moléculas, de doenças, etc., mas também pode significar, em última instância, sim ou não, insumos para a criação de novos modelos de seres vivos que atualmente a gente não vê. Total. Não só insumos para a criação de novos modelos de vida, mas como que a velocidade para você desenhar esses novos modelos de vida, pelo menos no nível genético, saiu de anos para minutos.